Olá, graça e paz, shalom, que o Senhor te abençoe poderosamente hoje e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho para mais uma meditação na Palavra de Deus. E antes disso, eu quero te pedir, se ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva e clica no sininho para receber todas as notificações, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E também faça 3 Cs. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Abençoe as pessoas, não somente seja abençoado, e você vai estar me ajudando muito, eu já te agradeço muito por isso. Amém, queridos? Em Hebreus 12, no versículo 2, diz as seguintes palavras: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, nesse texto, a palavra de Deus, ela nos orienta a olharmos para Jesus. Amados, quem são os nossos referenciais? Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma canção que dizia: os meus heróis morreram de overdose. Então, quem são os nossos heróis? Quem são os nossos referenciais? Quem são as pessoas que nós queremos imitar, que nós queremos fazer como elas? Eu preciso dizer para você que o meu herói, ele também morreu, mas ele não morreu de overdose. O meu herói, ele morreu em uma cruz. Mas eu preciso te dizer também que ele jamais poderia ter morrido. Preciso te contar que ele foi açoitado com uma quarentena menos uma de açoites, com um chicote romano, com 7 pontas duplas que rasgaram sua carne. Foi colocado nele uma coroa de espinhos, que era como que um capacete de espinhos, e bateram com varapaus na cabeça dele. Foi pregado em uma cruz nas suas mãos, nos seus pulsos e nos seus tornozelos. Furaram o lado dele com uma lança para ver se ele estava verdadeiramente morto. Mas eu preciso te dizer que nem mesmo aqueles açoites, os cravos nas suas mãos e nos seus pés, aquela coroa de espinhos, a lança do seu lado, nada, absolutamente nada, poderia ter tirado a vida de Jesus. Se fosse no nosso tempo e ele fosse enforcado, ou ele fosse apunhalado, ou ele fosse apedrejado, ou ele fosse para a cadeira elétrica, ou então recebido um monte de balas, nada poderia matar Jesus, nada poderia tirar a vida de Jesus. Ele só morreu naquela cruz porque ele se deu. E eu explico isso para você. Por que ele não poderia ter morrido? Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte. E Jesus nunca pecou. Portanto, ele não poderia morrer. Ele somente morreu porque ele se deu. E ele dizia isso: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou a minha vida em resgate de muitos. Então, queridos, ele não poderia ter morrido, mas morreu porque se deu por nós. Mas a melhor notícia é essa, que não acabou por ali. Ele, apesar de nunca ter pecado, morreu, mas por não ter pecado, ao 3º dia ele ressuscitou, porque a morte não segurou ele, o sepulcro não o deteve, o inferno não o deteve, e ele ressuscitou ao 3º dia. Ele não morreu para sempre, e por causa disso, eu e você também podemos não morrer para sempre. Como? Olhando para o sacrifício dele e recebendo o sacrifício dele nas nossas vidas. Recebendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Então, nós teremos vida. A palavra de Deus diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E a vida que ele tem para nós é eterna, é abundante. Ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância.
Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Passou da morte para a vida. Então ele tem vida eterna e tem vida abundante para nós. E eu vou mais adiante ainda dizendo que ele tem vida sobrenatural, porque Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então é uma vida sobrenatural, porque é uma vida no espírito, ela não é uma vida na carne. Então, queridos, ele é o nosso referencial, ele é o nosso verdadeiro herói. É para ele que nós devemos olhar e ele que nós devemos imitar. Agora, lendo esse texto de Hebreus 12:2, vai dizer que nós devemos olhar para ele, porque por causa do gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Então, queridos, nós precisamos ver que ele não olhava aquilo que ele teria que fazer ou aquilo que ele teria que passar. Ele olhava mais adiante, ele olhava o gozo que lhe estava proposto, ou a recompensa que estava proposta para ele por causa daquele sacrifício. Eu preciso te dizer que não existe sacrifício sem recompensa, mas o sacrifício ele precisa ser voluntário. E Jesus disse que iria fazer a vontade do Pai. Ele disse que seja feito conforme a tua vontade e não conforme a minha vontade. Então ele se entregou em sacrifício e ele teve então a sua recompensa. E ele visualizava, ele contemplava aquilo que estava proposto através do seu sacrifício, a recompensa dele. Em Isaías 53:11 diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Então, ou seja, ele olhava mais adiante, ele olhava a recompensa. Esse era o motivo. E a recompensa, querido, sou eu e é você. Nós éramos quem ele queria alcançar através do seu sacrifício. Então, queridos, ele tinha um motivo, ele tinha um porquê, e ele é o nosso referencial. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que quem tem um motivo vai até o fim e não desiste, não importa o que aconteça. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Você precisa encontrar um motivo, você precisa encontrar um porquê e olhar para esse porquê, para esse alvo que você deseja alcançar. E eu quero dizer para você que para nós que recebemos Jesus, o nosso alvo é Cristo. Não é que nós vamos no céu, vamos para o céu porque Cristo está lá. Não, o nosso alvo é Cristo, porque Ele é aquilo que nós desejamos alcançar, ser como Cristo é. Esse é o nosso motivo, este é o nosso porquê. Fica com essa palavra no seu coração e que Ele te abençoe poderosamente com essa palavra. Eu vou ficando por aqui, desejando que Deus te abençoe poderosamente. E se Jesus não voltar, já já eu volto com mais uma meditação na palavra de Deus. Um beijo e tchau, tchau.